Esse é um assunto que eu até pretendi escrever um texto introdutório para organizar melhor a cronologia do ocorrido. Também, se possível, linkar algumas referências de notícias, né? Entretanto, depois de pensar um pouco e além da falta de tempo no momento, pensei bem, cara, Fora do Eixo é uma parada que não merece sequer o trabalho de se esforçar para escrever um texto sobre, muito menos catar link, porque apesar de ter sido um assunto relevante, ser um assunto relevante dentro dessa problemática do golpinho cultural de esquerda, que é às vezes muito pior do que o que o Reaça acha que é um problema, porque tem isso do Reaça, né? O Reaça, às vezes, ele até aponta o dedo para instituições, coisas extremamente problemáticas, mas invariavelmente pelo motivo errado, pela motivação, além de tudo, errada, e inventando coisas que não existem, né? Quando a realidade, infelizmente, muitas vezes é tão ruim quanto as fanfics, só que completamente diferentes. Para quem é muito jovem, Fora do Eixo foi basicamente o grande golpe de pirâmide do pós-lulismo, né? Que teve seu ápice ali no primeiro governo Dilma, se não me engano. Foi no primeiro governo Dilma, né? No episódio, acredito, número 2 do podcast, o Deusdete e eu falamos sobre o quanto o racismo estrutural ajudava muito, né? Ajuda ainda muito na questão do golpe do bilhete, o clássico, né? O analógico, que consistia basicamente em um caucasiano do sexo masculino, de terno, falando com convicção suficiente para ter credibilidade. Bom, uma coisa que a gente pôde ver no Brasil já mais contemporâneo, através de coisas como o faraó dos bitcoins, o lance do Fora do Eixo, é que essa aura de convencimento já não é mais um privilégio apenas de picareta branco, né? Parabéns, Brasil, estamos superando. A galera caiu no conto do Pablo Capilé. Mas o que foi, e de certa forma, através de suas ramificações, né, ainda é o Fora do Eixo. Fora do Eixo, para resumir de uma maneira grotesca, porém extremamente precisa, foi a centralização através de um esquema velado de pirâmide de várias ações culturais independentes / subsidiadas por leis de incentivo em diferentes esferas, sejam municipais, sejam estaduais, sejam federais, e com um deus solar, né, que era o próprio Pablo Capilé e outras pessoas que talvez os amigos aqui queiram citar. E o que é, né, um coletivo de arte? Olha, não pensem que eu acho bonito, recém saindo de um governo de 4 anos que fez todo o possível para transformar o Brasil num grande Goiás cultural. Não pensem que eu me sinto bem, que eu acho bonito ter que vir aqui falar o quanto teve parasita e
de oportunista e vagabundo, tá? Vagabundo, eu tô falando vagabundo no sentido estricto do termo, maluco que nunca produziu porra nenhuma e que conseguiu viver de arte durante quase uma década, só através de fitinhas totalmente abstratas como, abre aspas, produtor cultural, fecha aspas. O que é um coletivo de arte? Coletivo de arte é basicamente um bando de arrombados bem nascidos convencendo outras pessoas, que vão desde um bando de fudido até pessoas de classe média e alguns bem nascidos como eles, a trabalhar todos de graça ou semi-gratuitamente para hypar projetos de meia dúzia. Se chega tanto dentro de um coletivo. Quase que de maneira isonômica, aqueles que teriam mais condições financeiras de bancar pessoas para trabalhar nos seus projetos. Mais uma vez avisando que aqui a gente não tolera o não generalize, estude, ok, / piscadinha, participei de um coletivo de arte, que não era assim. Primeiro porque se o assunto não é contigo, quer dizer que não é de ti que eu tô falando. E segundo porque sim, provavelmente o coletivo de arte que tu participava, ele era assim ou até pior, tu só tá na defensiva porque ou tu era a pessoa que tava enganando, ou, mais provável, por estatística, é a pessoa que foi enganada e ou ainda não entendeu era all por deficiência intelectual, o que também é mais provável, tá num processo de negação para não aceitar que perdeu anos da vida trabalhando de voluntário para upar projeto cultural indie de filho de desembargador e coisas do tipo, sob a justificativa de que estava edificando alguma cena cultural local transcendental, né? Cara, só na cidade que eu cresci, que é uma cidade de médio porte, da sola do sapato do Brasil, chamado Rio Grande do Sul, e não é que eu só conheça casos de lá, tá? Eu não tô baseando o troço só no meu, ali na onde eu girava. Eu vou citar só do lugar que eu cresci. Eu conheço banda que teve problemas com a prestação de contas de edital, porque basicamente cheirou quase todo o dinheiro. Conheço banda indie que bandas boas, tá? Bandas boas, que aprovou o projeto do depois também para prestar contas. Foi um Deus nos acuda, porque tinha mais irregularidade do que caracteres digitados no projeto. It is legit and 100% E assim, eu acho que mesmo no circuito de artistas fudidos, é bom a gente criar uma distinção, né? Porque você tem um artista fudido que é gente, né? Que é um ser humano, tá? E você tem aquele outro tipo de artista fudido, né? Que ele é um aristocrata do ressentimento. Que daí é o outro caso, né? Que é o cara, por exemplo, que não entrou nos altos círculos, né, da masturbação mútua, não bateram palminha para ele quando ele veio para Curitiba, e ele acaba se tornando uma espécie de protetor da chama do espírito nacional em exílio,
tá ligado? Então é um cara que cria uma outra aristocracia para si, mas uma aristocracia de exilados metafísicos, né? E considera que aquele extrato, né, que está no topo, né, são usurpadores, né? São pessoas que não deveriam estar lá, porque na verdade quem deveria estar é ele e os seus amiguinhos, todos considerados gênios, né? Isso daí faz parte de um arco que, assim, vocês podem até achar que é completamente distinto desse que a gente está tratando aqui, mas que eu acho que existe uma coexistência orgânica com ele, né? Que é do olavismo cultural. O olavismo cultural não é nada mais nada menos do que essa pirâmide invertida, né? A galerinha não foi convidada para aquele jantar elegante e daí fica que nem o Luiz Felipe Pondé, falando sobre jantar elegante toda hora. Eu acho que a gente vai mexer aí com um vespeiro muito perigoso, né? Muito agressivo. Porque, em primeiro lugar, Platão estava certo, né? Platão estava certíssimo. Se a gente parte do geral para o particular, a gente vê que artista e produtor cultural da fauna intelectual brasileira, e olha, eu tô falando de um negócio que é disputado, né? A disputa pelo primeiro lugar é grande, né? Tem muitos outros aí que estão no páreo, mas eu acho que é a espécie que ganha ali, talvez grudadinho no jornalista, que ganha no fator síndrome do rei na barriga, né? É uma galera assim que se considera parte de uma aristocracia espiritual cultural, né? Que se veem como gênios da raça, como portadores de olhos de fogo, como pessoas que participam, né, diretamente no intelecto superior, né, do nous, e que, portanto, estão acima do bem e do mal e não precisam pedir desculpa por nada, né? Cujos erros de percurso nunca são erros, né? Que, enfim, nunca precisarão fazer autocrítica de porra nenhuma, né? Porque em algum sentido, mesmo quando não tem razão, tem alguma razão, né? E isso é perigoso pra caralho, né? Isso é perigoso pra caralho, né? Esse sentimento de estar acima do bem e do mal, né? Que, aliás, é muito bem azeitado, né? Ainda mais quando esse azeite, né, é colocado sobre costas quentes, né? E se o azeite for de dendê, melhor ainda, né? Porque você pode ser um literal hub de influência da extrema-direita global em um dia, né, tendo assim conexões muito edificantes com a conjuntura neofascista europeia e partidos de extrema-direita do leste europeu e da Ásia em uma semana, né? E em outra semana você pode estar gravando um CDzinho com o seu papi, né, na casa dele, e no outro, né, se o dia for triste, você vai lá e dá uma lidinha em algum livro, né? Um bom dia. Bom, então o que acontece é o seguinte, eu tô partindo do geral particular. Lembrando, eu não tô falando aqui, claro, do artista fudido, né? Porque, claro, a gente tem também, né, certos artistas e produtores culturais pequenos, né, que têm espírito de firmeiro, né? Eles se veem como esses caras que estão no topo, né? Mas quando o artista ou produtor cultural, né, se reconhece como um ser humano normal, né, geralmente as coisas vão pra frente, né? Mas eu não tô falando desse caso, né? Eu tô falando de gente que realmente não se considera um ser humano normal, né? Quando eu falo, por exemplo, que a gente tem que tratar artista como se fosse gente, né, aqui que tá, de certa forma, o grande centro do problema, né? Porque essa galera, principalmente essa galera com hype, né, com prestígio, né, que, enfim, tem uma certa mobilidade, né, muito bem azeitada,
essa galera não se considera um ser humano comum. Eles estão acima da média e não podem ser julgados a partir da régua e da métrica, né, que a gente utiliza para o plebeu, né? Bom, isso tudo que eu falei, né, é importantíssimo. Por quê? Porque esse molde, né, ele vai ser reproduzido em estratos inferiores, né? Essa ideia esse reboco do gênio artístico, né, do idealismo alemão, ele misturado, né, perigosamente com o engajamento social, é a fórmula da catástrofe, né? Porque assim, se você pega, né, esse tipo de consciência aristocrática, né, para além do bem e do mal, né, para além da consciência moral, né, a gente e mistura isso com o engajamento político, né, com a ideia de que você faz parte de uma grande vanguarda intelectual revolucionária, porra, isso daí só tem como dar merda. Não tem outro jeito, né? E falando até com os amigos artistas, uma galera, por exemplo, da arte que eu conheço, pra você ver, né? Tolerância e humanidade sempre. Eu tenho até amigos que são. Eles me dizem que esse tipo de mistura, né? Ela é ideal para você esconder, assim, oceanos de mediocridade. Então você vai lá, por exemplo, fazer um pastiche, um revival do cinema novo e se achando, de certa forma, um grande revolucionário da arte. Você vai lá e faz uma performance artística nível Femem, né, captando recursos do Itaú Cultural, e você acha que você está subvertendo alguma coisa de algum lugar ou criando algum efeito social, e na verdade, no máximo, você está, enfim, alimentando esse círculo, né, de masturbação mútua, que constitui também a dinâmica social dessa galera. Antes de prosseguir aqui nesse discurso sobre aristocracia espiritual socialmente engajada, eu acho importante dizer que o que a gente está falando aqui sobre arte não é para você pegar lá o CD do teu querido e queimar no terreno baldio, tal como você fez quando tinha 14 anos com a sua coleção de Tazos do Pokémon, porque o pastor Urandir mandou, tá? A gente tem que consumir arte, apesar de arte ser feita por artista, né? Infelizmente as coisas têm o seu ônus, né? Paciência. Outro adendo que eu acho importantíssimo a ser feito aqui é que a crítica que a gente está fazendo, né, não só as especificidades dessa classe, mas também esse tipo de sensibilidade, né, esse tipo de anemia estética com vestes revolucionárias, insurrecionárias, subversivas, disruptivas e o caralho a quatro, né, bem como também a crítica a esse tipo de sensibilidade estética que parou em 68 e não foi mais pra frente, que acha que as mesmas armas, mecanismos e instrumentos que foram utilizados lá ainda são válidos e ainda tem efeito real no nosso contexto, depois de tanta água ter passado, é que, enfim, essa crítica que a gente está fazendo não é a velha crítica de direita que é feita tanto no interior de certas esquerdas como também na própria direita, né? Não se trata da crítica daquele esquerdista que também ainda está em 68, mas está traumatizado ainda por 68, né? E não se trata, enfim, da pura crítica conservadora, né? Que às vezes a gente vê, por exemplo, em certos setores da esquerda, né? Principalmente aí nacional desenvolvimentistas,
pedetistas, ciristas, que acham que a gente precisa assumir uma estética conservadora ou ainda deixar de ser esquerda, né, deixar de parecer ser de esquerda para a gente conseguir alguma coisa, né? Então não se trata disso, né? Não se trata desse tipo também de um tipo de crítica reativa. Se trata simplesmente da constatação que, se aquela época foi uma época de experimentação livre, né, alguns experimentos deram errado, e deram muito errado. Aliás, uma galera mais antenada já deve ter percebido que esse progressismo, né, estético, né, essa esquerda Itaú cultural, né, que foi gestada aí no início desse arco, ela está longe, vamos dizer assim, de ser uma boa guardiã dos valores progressistas, né? Vale lembrar aí o recente caso, né, da nossa Chimamanda brasileira, da gente Johnny Walker, também conhecida como DJ Amila, que, enfim, foi transfóbica pra caralho e foi prontamente, né, protegida por seus pares. Então o que acontece é o seguinte: o negócio é isso aí mesmo, e não se trata de uma crítica conservadora, muito pelo contrário. Aliás, uma crítica dessa não é só não conservadora, como também é anticonservadora. E falo isso por quê? Porque na época do Dilma, no Dilma 2, né, eu ainda era reaça pra caralho, né? A partir ali do golpe que eu comecei aí a andar de forma muito lenta pro espectro da esquerda, né? Mas eu digo uma coisa, cara, não existe coisa melhor para um conservador que olhar para a esquerda e ver ela entrando em um ciclo vicioso de autocaricatura, né? De ver ela se afundando em um charlinismo cultural autossabotador. Então, uma crítica a esse tipo de sensibilidade estético-política é, no final das contas, a pior coisa que pode acontecer para um conservador que, na real, quer ver a esquerda se fudendo e se comendo mesmo. It is legit and 100% right. O Pondé e o Cuckold e professor Paulo Giraldelli. Pô, eu conheci o tal do Fora do Eixo na comunidade bis. São coisas que não existem no mundo real. Mas esse assunto, pra mim, ele tem tudo a ver com o ataque do dia 8. O Sublupen, lá de Catalão, que destruiu aquele relógio horroroso, ele demonstra de novo que a direita localiza problemas, mas dá respostas idiotas ou respostas que apenas fazem a troca de guarda das quadrilhas que dominam o Estado. Mas não é novidade para ninguém que existe um abismo gigantesco entre o Estado brasileiro e a população. Então, as pessoas não estão se doendo com aquilo que aconteceu. E nós sabemos que estamos passando apenas por um momento de troca de quadrilha, ou de tentativa, né, de troca de quadrilha. E temos que pensar também e constatar que a Nova República foi um projeto à esquerda dominando o Brasil. Mas o neoliberalismo do Fernando Henrique, blá 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 blá.
eu não quero entrar nisso. Eu quero entrar na questão que, culturalmente, e eu não estou seguindo nem o Olavo na ideia de ocupação dos espaços pela esquerda. Estou seguindo o Robert Schwartz e Paulo Arantes. Cultura Política, em 1968, né? Não vou levantar para ver o nome certo do artigo, não. Vão lá, vocês vão entender o que eu estou falando. E o que eu estou falando é desenvolvimento daquilo. Em especial, o PT no poder, ele possibilitou que em suas franjas uma certa esquerda brincasse de micro-revoluções com boa margem de segurança. Micro-revoluções sem riscos. Micro-revoluções patrocinadas por partido, por cargo ou por edital. E é dessa época que você vai ter, especialmente segundo o governo Lula, primeiro governo Dilma, e de maneira mais aguda, mas já em estágio de decomposição histérica, o bandeirismo cultural da esquerda. Você vai ter toda uma elite branca se espalhando pelo Brasil e repetindo o gesto modernista típico de somos paulistas, amamos nosso Brasil, vamos em busca das nossas raízes. E o movimento, como diria o Vitor Leonardo, de colonização interna, que é central para entender o bolsonarismo, ele teve sua contraparte cultural e de esquerda com os movimentos do dilmismo e dessa esquerda bem financiada. Pesquisem depois, vão atrás aí nos esgotos da internet, o que foi feito, por exemplo, com o Tecnobrega no Pará, o tipo de coisa escrota que a paulistada fazia em Belém, ou mesmo a elite branca de jornalistazinho bem de vida fez. E você vai ver que como elite cultural, ela faz com a cultura o que o agro faz com o meio ambiente brasileiro. Tá? Então, essa situação parasitária, ela de certo modo vem desde o tropicalismo, a título de referência ou de paródia, e vem desde o modernismo paulista. Ele vem desde Mário de Andrade, deslumbradinho, saindo por aí, buscando a essência do Brasil em um barco patrocinado por Rainha do Café, Amazônia dentro, Nordeste adentro, para depois, sob o bem-estar estatal, fazer museus, fazer compilações. E quando essa direita desfolcloriza o Brasil, ela fica assustada. Ela fica assustada e talvez por isso o nosso incômodo em vamos cair na real, ninguém tá ligando pra porra de quadro de Di Cavalcante nessa caralha. Tá? Eu tô sendo extremamente filho da puta aqui, mas eu só quero dizer que também a opção que a direita tem pra colocar no lugar é o quê? Padre Paulo Ricardo, aula na universidade sobre Tolkien, Star Wars e filme da DC. É uma bosta, né? Os caras crescem em cima dos nossos erros, mas o que eles oferecem é muito pior. Então, voltando, o dilmismo foi essa época dessa apoteose dessa esquerda experimental sem riscos. Eu lembro que nessa época eu já devo ter falado isso em outro podcast. As pessoas encaravam o Pablo Capilé como Lenin. Eu escutei gente teoricamente bem preparada politicamente falando que ele era um gênio político. Tá? E no final das contas, o que era o Fora do Eixo? Era reacionarismo estético,
baseado num materialismo tosco, sou baseado em mudanças quanto à base material da música, tá? Política experimental via edital e esquerdomacho comendo geral, até rimou, tá? Caralho, ninguém lembra de uma banda ou cantor ou músico bom que ter saído dessa porra. Serviu pra pulseta nenhuma. Serviu pra um bando de filho da puta fazer aventurazinha de casa cultural, tá? De experimentalismo por aí, na puta que pariu, dando cubo card pra música idiota. E eu vou te falar, o reacionarismo lá, estético era profundo. E me desculpe, você não vai ter nenhum tipo de revolução com a forma reacionária. Não interessa o conteúdo. Não interessa se você tá trazendo banda merda para tocar num ambiente que você quer que uma criança seja adotada e criada pela comunidade, sobrevivendo de benesse estatal. Eu não tenho mais nada a dizer dessa porra, não. Que se foda. Eu só sei que há pouco tempo eu vi a Ivana Bentes, uma das profetisas do dilmismo internético, Ubuntu, redes, revolução, como é que é? Estamos vencendo contra não sei o que de Seattle, tá? O Fórum Mundial. Olha, deixa eu falar pra vocês. A tia que cagou no STF é mais revolucionária que vocês, seus filhos da puta. O cara que derrubou o relógio do Dom João VI é mais revolucionário que vocês. Ah, mas não pode falar de revolução com esse pessoal. Em comparação à estrutura varguista dos últimos 80 anos, a estrutura da ditadura militar estatal e a estrutura da social-democracia de desespero da Constituição de 88, é revolucionário sim. Como eu comentei com uma amiga minha, esse governo abriu mão de fazer censo. Censo é uma das bases do poder estatal, pelo menos desde Jesus Cristo. Tá? Fugiu para fazer censo. Não tem uma história dessa aí quando era pequeno? 2000 anos atrás. E os caras estão cagando para isso. E o web comunista, o filho da puta, mamador de farofafá, de edital, de cubocard, querendo dar de revolucionário. Então essa é a minha participação. Vamos tomar no cu e melhore os temas. Caralho de fora do eixo. Tema cu do caralho. O que é pior, Peter? Coletivo fora do eixo ou tarica de garagem? Eu acho que esse universo aí aberto tem figuras muito interessantes que, assim, daria pra gente fazer podcasts inteiros sobre, né? Então, pensando aí no neo-glauber-rochismo, né? A gente tem aquele cara que parte do pressuposto correto de que todo conhecimento é situado em um tempo e um espaço, né? Mas ele acaba fazendo uma caricatura do seu próprio lugar, né? Ele parte do pressuposto correto que todo discurso, que toda narrativa, que toda produção cultural, né, ela é situada em algum lugar. Mas o cara, de certa forma, leva isso a uma direção que torna esse próprio lugar um não lugar, no final das contas, né? Então a gente pode pensar no pernambucanista cultural, que se torna uma espécie de arquétipo referência pro cosplay paulista, né, de pernambucano. A gente pode pensar aí também, agora, esse caso que eu quero, né, citar aqui brevemente, que é o caso, por exemplo, do Deleuziano Carioca, né, cara?
Eu não tô falando de cariocas que por acaso gostam de Deleuze, né? Mas um tipo de figura, né, muito específica, né? Na verdade é um grupo, né, de pessoas, né? Uma nômada, né? Muito específica. Fazer um parênteses, né? Existem muitos tipos diferentes de leitores de Deleuze no Brasil, né? Você tem aqueles deleuzianos que são gente, né? Que leem o filósofo, acham que ele tem ideias interessantes e ainda úteis para analisar determinadas coisas, que acham determinados elementos na sua ontologia, na sua filosofia política e demais úteis, interessantes, ainda férteis, beleza. Esse é o deleuziano gente, né? Mas a gente também tem outros tipos, né? A gente tem o deleuziano cybergótico, né? CCRU-like, né? Que, enfim, não viu que aquela pataquada ptuluresca lá já hypou faz tempo pra caralho, né? E ainda acha que ficar misturando rizoma com linguajar de cibernética dá algum tipo de resultado. A gente tem o deleuziano riponga, a gente tem o deleuziano ameríndio, tem uns sujeitos interessantes aí, né? Tem até amigos que são. A gente tem e a gente tem aí vários tipos, e um deles é o deleuziano carioca. E como eu falei, não é o caso do sujeito que mora no Rio de Janeiro, né, e gosta de Deleuze, ou acha que não, eu compro a ontologia deleuziana, sei lá o que. Não, eu tô falando de um recorte assim, muito específico, muito preciso, né? É um tipo de Antônio Negri feito pelas coxas, né, misturado assim com um espírito muito potente, né, para usar um termo aí, né, que é do gosto da gurizada, muito potente assim, de um decenalta idoso, né, uma galera que pensa numa revolução do vocabulário, a partir do vocabulário e para o vocabulário, né, que acha que se a gente colocar vir tracinho na frente de qualquer merda, as coisas mudam pra caralho, né, e que, enfim, faz parte de um arco que é importante citar aí nesse contexto do Ítalo, que no final das contas capitulou, né? Capitulou. Claro, eu não vou ser o cara que vai falar assim, né, junho é a origem de todos os males e o caralho é 4. Mas é uma galera que quando as manifestações elas foram realmente reconduzidas em uma outra direção, quando a galera conseguiu, de certa forma, a galera da direita conseguiu se apropriar daquele movimento que talvez na sua origem, né, talvez nas suas mobilizações iniciais tinha uma direção progressista, no meio da pataquada do verde e amarelo, entendeu? Os filhos da puta, entendeu? Eu não vou falar, entendeu? Da Universidade do Dromedário, entendeu? Eles mandaram lá um post, né, vagabundo, dizendo que eles tinham que subverter e se apropriar, né, canibalizar, né, fazer assim, né, fazer alguma merda lá, né, de transubstanciação dos símbolos nacionais, do verde e amarelo, né, que a gente deveria também usar o verde e amarelo, né, retirá-lo, subvertê-lo, né, decodificá-lo e recodificá-lo sobre outro registro, tá ligado? Né? Meu amigo, né? A gente só consegue subverter alguma merda, a gente só consegue recodificar alguma merda se a gente tem poder de recodificação. Não é meia dúzia de maluco que vai conseguir isso aí, tá ligado? Não é, ainda mais aquele tipo de gente, né? Vamos ser sinceros, entendeu? Então assim, puta que pariu, né? Em meio de uma manifestação completamente tomada, entendeu? Já o próprio bolsonarismo tava ali, você tá entendendo? Já tinha tomado completamente o controle da máquina. Os filhos da puta, entendeu? Estavam falando em ressignificação dos símbolos nacionais, uma reapropriação do verde e amarelo, recodificação, né? Cara, puta que pariu. It is legit, 100% 100%. 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 1
o Peter falou aí, né? Tem várias formas de ler Deleuze. Eu, por exemplo, acho mais interessante o Deleuze estrategista de guerra, né? O Deleuze como um cara que interpretou a máquina de guerra contemporânea, melhor dizendo assim, um teórico da guerra híbrida, né? Mas não da guerra híbrida de uma galera biloteteia brasileira que enxerga ações da CIA em roubo de calcinha na vizinhança, mas da perspectiva da guerra moderna, né? Mas o Deleuze que chega no Brasil e que principalmente fica circulando na orla carioca ali é um outro tipo de Deleuze, que ele se combina com duas tendências que já estavam na cultura brasileira, que é a primeira. O intelectual carioca, de maneira geral, ele é o intelectual das generalizações hediondas, como dizia lá o Nelson Rodrigues, né? Então o intelectual carioca, ele pensa com categorias gigantescas. E aí quando vem o Deleuze, ele cai muito bem, né? É a cachaça pro alcoólatra. Cai assim muito bem, porque aí é delicioso, né? Você entender a eleição de vereador falando de fascismo molecular, sobre dobras temporais, né, e experimentações, e todas essa devir, micro-revoluções epiteliais, corpo sem órgãos, assim, por aí vai, né? Não que está entrando muito no vocabulário, que aí é um caso à parte. E uma outra tendência, né, que é a expansão dos cursos de mestrado e doutorado em ciências sociais do Brasil, né, principalmente depois do Reúne, lá no segundo governo Lula. Então dali surge uma demanda, né, que é da natureza do crescimento do campo de ciências humanas, que é as pessoas informando seus mercados, seus nichos, né? Então há uma demanda para surgir um nicho de explicações esotéricas sobre o que está acontecendo no Brasil, como se a ciência política tradicional, institucional, que eu sou muito crítico, não tivesse dando conta do que estava acontecendo ali. Economia política, marxista, cibernética, etc. Não. Se ele precisa de um novo aporte com novos gurus, um novo cânone e um novo espaço de circulação de ideias, então surge ali o deleuzanismo carioca, né? Mas assim, depois de Bolsonaro, de tanto nó errado que essa turma deu, né, com certeza eles jogaram muito no bicho com base nesse framework do deleuzanismo carioca, perderam muito dinheiro com isso. Eu acho que é praticamente morto, assim, né? Foi reduzido a pouca gente, não tem mais aquela atração que um dia tiveram, não. Cara, eu acho que dá um episódio bem massa, já que vai fazer 10 anos desse grande acontecimento, né, de junho de 2013, jornadas de junho, sei lá, o caralho. Sei lá, o que você estava fazendo em 2013? Como você viveu aquela merda toda? Assim, eu, por exemplo, no meu caso, eu tava na engenharia, né? Tava no... Como é que é? Terceiro ano de engenharia, né? 2013, 2011. Só que eu peguei uma greve fodida em 2012, aí então 2013 tava todo enrolado, aquela coisa toda, né? Cara, a minha preocupação com política nessa época era nenhuma. Eu queria formar engenharia e começar a ganhar 15 mil reais, que era a promessa né, dos anos petistas, de desenvolvimento e tudo mais. Eu que vi que era de fato uma realidade. Tinha muito veterano meu que tava saindo bem pra caralho. Então, assim, eu tava saindo de uma aula de inglês, que era uma aula que era numa escola que tinha uma escadona, assim, que dava pra um calçadão, e é onde o ponto de encontro da galera dos protestos, né? Aí eu tava escutando que ia ter um protesto. Não, beleza, né? Protestinho aí, pessoal das humanas, sempre rola, né? Aí, quando eu tô no meio da aula de inglês, uma multidão, assim, do caralho, gigantesca, que invade o calçadão, fazendo uma barulhada infernal. A professora cancela a aula, que é impossível, né? Eu falei, beleza, vou embora pra casa, né? Eu desço essa escada no calçadão, tava absolutamente lotada e com um monte de gente. Eu lembro que eu fui tentar ir embora, aí eu fui tentar fazer o caminho contrário da manifestação, né? Aí eu aprendi que você nunca deve fazer isso. Cara, uma gordinha, baixinha, apontou o dedo na minha cara e começou a gritar todas aquelas palavras de ordem lá.
você ir parar também explorado, né? Não vai ter Copa e tal. Até que eu encontrei 3 colegas meus que estavam no meio da manifestação porque eles estavam comendo pastel num lugar lá perto, né? Viu que é um monte de gente, eles foram lá para ver se dava para pegar mulher e se tinha cerveja. Aí eu trombei com os caras lá e fiquei lá, né? Depois eu empolguei, gritei bastante também contra alguma coisa que eu não sabia. Isso para mim foi experiência em 2013. It is legit 100% It is legit 100% It is legit 100% It is legit